Então, o compliance aduaneiro, ele é essa ferramenta importantíssima de gestão de risco. E a gente sabe, quando vai fazer um planejamento estratégico para exportação ou para importação, a importância que a gestão de riscos tem nessa operação. É muito importante, especialmente no nosso planejamento. Por quê? A gente só pode minimizar os riscos que a gente identifica. Então, ao implementar esses controles internos que sejam eficazes, as empresas conseguem prevenir esses erros operacionais, essas fraudes, evitar atrasos logísticos, não é? Por retenções indevidas. São atrasos logísticos que acontecem por falha documental, por falha na conformidade, em seguir leis, normas, normativas. Então, assim, você também minimiza, tendo menos risco, menos apreensões, menos multas, você minimiza os passivos fiscais, passivos aduaneiros. E também há, sem dúvida nenhuma, maior proteção da imagem institucional da empresa, né? Você ter sua mercadoria que está para exportação, por exemplo, apreendida, ou a sua importação apreendida, pode gerar prejuízos para uma série de outros players. Então, é muito importante que o compliance aduaneiro para redução de riscos, na gestão dos riscos. E segundo a Receita Federal, ela tem um dado muito interessante. Segundo a Receita Federal, mais de 40% das autuações fiscais em operações de comércio exterior, elas acontecem em razão de erro na classificação e na valoração da mercadoria. Então, você imagina, uma coisa básica. Né? É uma coisa básica, a valoração e a classificação. Mas 40% dessas autuações acontecem por falhas nesses documentos. Falhas que poderiam ser facilmente evitadas se houvesse um programa de compliance bem estruturado, bem trabalhado. Então, otimizar processos. Eu vou só responder uma dúvida aqui, tá? Qual seria a melhor abordagem para inserir um programa de compliance interno em um contrato internacional? O compliance, ele não vai só num contrato internacional. O compliance, ele tem que ser aplicado na empresa, eu diria em todos os setores. Ele tem que ser uma decisão estratégica da empresa. A empresa decide criar um programa de compliance, ela vai envolver todos os setores da empresa. Num contrato, especificamente, você pode, no contrato internacional, verificar se o seu fornecedor ou com quem você está contratando tem um programa de compliance, onde ele proporciona transparência, onde ele demonstra atuação ética, integridade, onde ele demonstra cumprimento de legislação, de normas. Não é? Vamos dizer, vou dar um caso internacional e não um caso nacional, de uma situação. Uma grande varejista de roupas, uma multinacional atuando em mais de 65 países, teve um grande baque no Brasil, nas suas vendas e na sua credibilidade, no nome da sua empresa, quando se soube que descobriu-se no Ministério do Trabalho, fazendo uma vistoria, que ela comprava roupas de trabalho escravo em São Paulo, que era feito de trabalho análogo a escravos de bolivianos que estavam em São Paulo de forma irregular. E essa empresa passou por grandes problemas para se reconstruir. E, a partir desse problema, ela criou um programa de compliance bastante abrangente, como ela atua em 65 países, você imagina como teve que ser complexo esse trabalho, não é? Para você criar uma unidade de atuação e não atuações diferentes em diferentes países, não é? Porque não é esse o propósito, é que a empresa atue de forma uniforme, para você criar um programa de compliance. E aí o compliance não envolveu somente a atuação interna da empresa, mas também de como a empresa selecionava os seus fornecedores.
já que ela negava que ela não sabia, mas ela não sabia porque ela não tinha um programa de compliance que analisava, que verificava a conformidade de seus fornecedores. Então, como a Juliana apontou aqui, como a gente pode fazer isso em um contrato internacional? É uma forma ampla. A empresa precisa atuar de forma ampla e trazer, e todas as suas fases da cadeia produtiva precisam estar em conformidade com a lei. Todas, desde como eu compro a minha matéria-prima. Então, é muito mais amplo, Juliana. Num contrato, a gente tem que verificar, analisar se aquele meu fornecedor cumpre, se ele tem um programa de compliance. E isso a própria empresa faz questão de demonstrar, porque ter um programa de compliance eficiente é um ativo da empresa para aumentar sua credibilidade, para aumentar seu volume de negócios. Henrico, fica tranquilo, eu vou pedir para o pessoal compartilhar esse material, eu acho que no material tem, mas você pode até colocar no Google Lei Americana Anticorrupção, tá? E aí você vai ter o nome da legislação. Boa para aprofundar, boa para estudar. E no nosso curso de compliance, do Carmais, nós temos um curso de compliance e essa lei é tratada de forma detalhada. Então, vamos continuar. O que o compliance aduaneiro também pode trazer? Quais são as vantagens, não é, desse investimento? A gente já viu que é um investimento da empresa. Então, otimizar os processos e aumentar a eficiência. Então, além da conformidade, de cumprir a lei, de cumprir as regras, de cumprir os regramentos, o compliance também contribui para padronizar processos internos de importação e exportação. A padronização ela é importante, porque a padronização evita custos, variações de custos. Padronizar promove um melhor controle das operações. Eu costumo brincar com os alunos que tudo que for de última hora em comércio exterior, em comércio internacional, tudo que for improvisado, quer dizer aumento de custo. Tudo que não foi devidamente planejado, tudo que não foi devidamente calculado, ele vai resultar em aumento de custo. E aumento de custo reduz o lucro da operação. Então, quando não gera prejuízo direto. Então, a padronização de processos internos, ela promove, não é, essa maior segurança nas operações. Melhora a qualidade da documentação e comunicação dentro de toda a cadeia logística. Eu acabei de citar um caso que foi um problema na cadeia de produção. Então, melhora essa qualidade. E reduz o retrabalho. Uma coisa a gente precisa sempre ter em mente. Trabalho mal feito te persegue. Você vai ter que fazer ele várias vezes. Não é? E quanto mais vezes você faz o mesmo trabalho, mais tempo você perde, mais cliente você perde, mais credibilidade você perde, e o retrabalho ele gera atrasos e ele vai gerar mais custos operacionais. Cada vez que você refaz um trabalho, você gera mais custos. Então, ele gera prejuízos. E também, um programa eficiente de compliance, ele integra as áreas, né? Integra a logística, integra a área fiscal, integra a área tributária, integra a área comercial, e assim, integração gera uma maior uniformidade da empresa, o que vai ser muito positivo para que a empresa atue de forma mais efetiva no mercado. Então, a gente, citando, assim, alguns dados que são importantes, quando a gente fala que aumenta os custos operacionais e processos, a gente consegue o custo, a gente vê o prejuízo em números, não é? Mas quando um dado interessante é que empresas que têm um programa de compliance eficiente, elas conseguem fazer seus despachos aduaneiros de forma 50% mais rápidas que as outras. Então, você tem um ganho operacional também. Imagina você poder cumprir seus contratos 50% de tempo mais rápido. Isso aumenta
Credibilidade, reputação, eficiência, isso é muito importante. Promove transparência, ética nos negócios internacionais. Então, o Tiago acabou de perguntar, não é, se o compliance está atrelado com a governança corporativa no Comex também. Sim, sim. E aqui, ó, esse é exatamente o ponto que a gente ia tratar agora. Que um compliance aduaneiro, ele promove essa transparência, uma atuação mais ética, não mais ética, mas uma atuação mais ética. Então, no cenário global, como a gente falou, a reputação de uma empresa, ela é um ativo estratégico da empresa. É importante para que ela tenha volume de negócio, que ela desenvolva credibilidade. Assim como a gente não compra de quem a gente não confia, não faz negócio com quem não confia, o mercado global vai na mesma linha. Então, o compliance aduaneiro, ele ajuda a construir uma imagem de maior transparência, maior integridade nas operações internacionais, que geram também maior segurança, o que vai gerar também maior compromisso com anticorrupção, antissuborno, uma atuação muito mais ética e também vai promover um mercado muito mais justo, muito mais ético. A atuação das empresas vai refletindo no mercado, vai tornando o mercado mais ético. A atuação de empresas de forma mais ética vai gerar um mercado mais ético. E aí, muito, muito mais justo também. O que vai também contribuir para a competitividade no comércio exterior. Empresas que investem em compliance aduaneiro, elas estão mais preparadas para atuar no mercado global, porque elas têm maior conhecimento, elas estão com os seus setores melhor integrados, seus processos já estão mais uniformizados. Então, elas podem operar com maior previsibilidade, o que vai gerar muito mais segurança comercial e segurança jurídica, que é um elemento muito importante quando a gente fala em comércio exterior e comércio internacional. E dessa forma pode acessar mercados que sejam mais exigentes. Ela pode acessar mais mercados, não só os mais exigentes, mas mais mercados. Então, outro dado que eu acho bastante interessante, bastante relevante aqui, é que, segundo o Banco Mundial, empresas que são certificadas em programas de segurança e conformidade, como a OEA, que é uma certificadora, elas exportam cerca de 20% a mais que as não certificadas. 20% a mais de negócios, de volume de negócios, é bastante interessante, né? Então, investimento em um programa de compliance aduaneiro eficiente vai gerar lá na outra ponta maior lucratividade, maior volume de negócios, resultados financeiros mais sólidos para as empresas. O que é o que todos nós queremos, né? Desenvolver negócios que sejam mais seguros e mais financeiramente sólidos. Então, o papel do compliance aduaneiro, ele vai muito além de burocracia documental. Não é o que algumas pessoas pensam, criou-se mais burocracia, tem mais formulários para preencher, eu tenho mais pesquisas para fazer, eu tenho mais auditorias para responder. Não. Ele não é apenas uma burocracia documental. Ele é um instrumento de gestão estratégica, que ele vai permear todos os setores da empresa e promovendo, sim, maior segurança nas operações internacionais, maior confiança nas relações comerciais. Não é? Quando você sabe, você conhece o programa de compliance do seu fornecedor, você vai desenvolver com ele uma relação de confiança muito maior. E nisso vai refletir numa redução de custos, redução de riscos e uma maior expansão para o mercado. Uma expansão para o mercado internacional, maior expansão, baseado em credibilidade, em conformidade. E você vai também gerar uma valorização para a parte que não é de produtos da empresa, para a marca da sua empresa. Há um ganho também para a marca da empresa. Então, o compliance aduaneiro, ele consolida como uma peça
ele é fundamental, não só para o sucesso da empresa no cenário global, não sucesso momentâneo, não, mas para a longevidade desse negócio e para a sustentabilidade dos negócios internacionais, do comércio exterior dessa empresa. Não que essa empresa faça uma importação, uma exportação eventual, mas que ela possa ter o comércio exterior como fonte de expansão, de crescimento permanente da empresa. Não falamos só de sustentabilidade na questão ambiental, mas sustentabilidade no tempo. A empresa que tem um programa de compliance aduaneiro muito mais firme, sólido e eficaz, ela consegue desenvolver negócios com mais sustentabilidade ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. Agora, como que a empresa pode buscar isso, né, de forma prática, não é? Como implementar? Quais são as chaves importantes para implementar conformidade, para obter maior competitividade no mercado internacional? E especialmente implementar um programa de compliance aduaneira é o principal ponto, da onde parte os outros. Não é? É importante desenvolver políticas internas que garantam essa conformidade com normas aduaneiras, incluindo sempre, né, treinamentos regulares e auditorias periódicas, mas sempre analisando que o mercado muda. O regramento de comércio exterior também é bastante dinâmico e ele precisa ser. Não é? Nós estamos falando de uma área que não é nada engessada. E um programa de compliance, ele não é aquele livrão que a gente criou, guarda na gaveta e volta a ver daqui a 5 anos a empresa, não. O programa de compliance da empresa, ele precisa ser vivo, em constante atualização, em constante análise. Ele precisa ser parte da vida da empresa, estar em cima da mesa, para que todos conheçam, para que todos sigam. Existem empresas que têm programas de compliance que seus colaboradores nem conhecem. Não é? Não conhecem, não sei que existe. Porque ele existe, mas ele está na gaveta. Ele precisa fazer parte do dia a dia da empresa. Outras medidas também colaboram para que a empresa tenha maior competitividade junto a um compliance aduaneiro. A adoção de tecnologias, não é? Investir em soluções tecnológicas que automatizem seus processos, aumentem a transparência, que reduzam seus erros operacionais. Então, a absorção de tecnologia também vem contribuir para um compliance aduaneiro mais eficiente, não é? Possibilitando maior transparência. Buscar certificações. Alguém perguntou aqui de certificações. Então, obter certificações como a da OEA pode proporcionar, sim, benefícios com despachos aduaneiros mais rápidos, redução de custos operacionais, redução de erros, maior conhecimento para a empresa e maior segurança. Não é? A certificação é aquele selo que que a pessoa que vai negociar com você vai olhar e falar, não é? É uma pessoa que tem um programa, uma empresa que tem um programa de compliance, então eu conheço, é um selo de garantia que vai te possibilitar um pouco mais de credibilidade no mercado, então também é importante. É importante nesse mercado, como a gente disse, sempre monitorar as tendências, as regulamentações. Se manter atualizado é fundamental quando a gente fala em atuação, aí não só o compliance aduaneiro, vou ser mais ampla, quando a gente atua no setor no mercado internacional, mercado global e comércio exterior, não é? Se manter atualizado dentro das tendências é fundamental. Não só tendências brasileiras, tendências mundiais. Então, o compliance aduaneiro, ele não é uma exigência legal. Não é somente uma exigência legal. Que ela pergunta, mas eu não devia seguir a legislação? Sim, todo mundo tem que seguir a legislação. Todo mundo. Mas ele é uma estratégia essencial para as empresas que buscam uma excelência operacional e competitividade. Ele é uma garantia para quem vai negociar de maior segurança. Então, ele também proporciona maior credibilidade e vai aumentando a competitividade. Então, ele é uma ferramenta de aumento de competitividade, mas ele é uma decisão estratégica da empresa para crescimento.
Então, o compliance ele deve ser entendido como um investimento estratégico, e não somente como obrigação legal, como mais burocracia. Ele é um investimento. E seus benefícios, como a gente pode ver aqui, eles são amplos. Estão diretamente relacionados à eficiência, segurança das operações. Vai refletir uma melhor reputação da empresa, maior competitividade no cenário global. Então, à medida, não é, que as exigências internacionais elas vão se tornando mais rigorosas e digitalizadas, porque o mundo vai se tornando cada vez mais digitalizado, a conformidade ela é cada vez mais importante. Ela é uma condição básica para a empresa sobreviver no mercado, no comércio internacional, no mercado internacional. Ela é fundamental. O compliance é importante para que você, num mundo extremamente dinâmico, num mercado extremamente dinâmico, você consiga manter a sua empresa uma atuação relevante no mercado internacional. O comércio exterior, seguindo regras de comércio exterior brasileiro, mas também regras e regramentos do mercado internacional. Então, vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas. Eu acho que eu já até passei do tempo aqui, não é? Existe algum lugar específico onde pode-se obter informações e dados sobre mudanças, regulamentos, procedimentos que ocorrem no comércio exterior? Sim. Os sites de legislação do governo brasileiro mantêm bastante atualizado essas mudanças de legislação. Você pode acompanhar isso pelos sites governamentais, tá? São bastante eficientes em trazer essas atualizações, porque a gente, às vezes, não tem como acompanhar no dia a dia do escritório, a gente não consegue, né, acompanhar tudo que mudou. Então, a gente tem que, frequentemente, buscar as leis, reanalisar. Como eu disse, nada nessa área você estuda e já sei. Não, você estuda e amanhã estuda de novo para a gente ter conhecimento. Então, eu sempre brinco que essa área não existe parar. A gente está o tempo todo reciclando e aprendendo novas coisas. E essa é a proposta também dos nossos cursos, é sempre buscar a aprendizagem contínua, né? O desenvolvimento contínuo da gente. Então, a legislação você encontra, Dilson, nos sites oficiais, tá? A Receita Federal também traz um regramento bom, mas nos sites do governo federal você vai ter do Ministério da Economia, tá? Muitas das informações que você precisa. Existem sites para gerir o compliance de uma empresa? Existem ferramentas digitais. Eu não sei se é isso que a Isabela questiona, mas existem ferramentas digitais que ajudam na criação e na implementação e no desenvolvimento de programas de compliance, tá? Mas os programas de compliance, eles não dá para você gerir num site, não é? Existem ferramentas que auxiliam nisso, mas o programa de compliance, ele passa por uma construção, e ele não dá para emprestar da empresa vizinha ao programa de compliance, porque ele é uma construção a partir do que a empresa é, de como a empresa se posiciona, do que a empresa produz, de quais são os seus objetivos, de quais são as suas metas, suas missões. Então, o programa de compliance, ele precisa estar personalizado para aquela empresa, para que ele seja efetivo, tá? Não adianta eu ter um programa de compliance padrão. Não existe. Ele precisa ser personalizado para a empresa, para que, de fato, ele seja eficiente, tá? A parte cambial, bom, aí é mais uma questão contratual, isso depende, não é? O compliance não está só envolvido na questão cambial, tá? Apesar da questão financeira da empresa, de recebimento, de pagamento, faz parte da parte ética, não é? De integridade da empresa, mas ele não está diretamente relacionado somente a isso. Mais alguma dúvida? Se houver mais alguma dúvida, se não, Bruno?
Mais alguma dúvida? Alguém mais alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. O comércio exterior desempenha um papel fundamental no crescimento econômico, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Todos os dias, né, Karine? Tem novas oportunidades surgem no setor. Eu acho que dos setores, eu sou até suspeita para falar, mas eu acho que é um setor que a gente ainda tem muito a explorar. Então, eu vejo, ao mesmo tempo que a gente tem uma participação ainda muito inferior do que a potencialidade que o Brasil tem no mercado internacional, eu vejo isso também como oportunidade. Isso quer dizer que existem grandes oportunidades nessa área, já que a gente não usa a nossa potencialidade. Não é? Vamos só para dar um exemplo, o Brasil exporta somente 2% ainda dos seus serviços. Imagina que a Índia, o maior PIB de 2024 foi da Índia, o maior exportador de serviços atualmente. Não é? Então, a gente ainda tem um grande espaço a ser conquistado no mercado global. Isso por quê? Porque nós temos empresas fortes, produtos bons, mas a gente ainda tem muito medo do mercado internacional. E a gente só vence o medo com conhecimento. A gente ainda tem um déficit de profissionais que entendam, que estejam preparados para esse mercado. E aí que entra, não é, as nossas propostas dentro da Abracomex, dentro do Grupo Educar Mais, que é desenvolver essa capacidade para que as pessoas possam tornarem-se profissionais aptos, porque esse é um ativo para o Brasil, porque profissionais aptos para o mercado internacional vão trazer segurança para as empresas brasileiras atuarem mais no mercado internacional, e a gente, assim, conquistar o espaço que a gente poderia ter no mercado internacional, mas ainda não temos.